E aí galera, aqui é Kenny Mina do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com o Baki, mais especificamente com o quadro Kenny Responde, que por sinal fizeram uma pergunta bem legal, é interessante, e ela tem algumas reticências que eu tenho que fazer, algumas erratas aqui, explicações, porque por mais que a gente queira alguma coisa, por mais que a gente peça algo, nem toda vez é legal ter isso. Quando tá na nossa cabeça parece ser bom, mas nem toda vez é bom. E isso tem exemplos em muitas e muitas obras de mangás por aí. Tem muitos deles. E se eu falasse aqui os nomes, muita gente ia ficar nervosa, com raiva e até se desinscrever do canal. Porque em minha opinião tem muito mangá que deveria ter acabado e não acabou. Mas enfim, antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre a pergunta em si que eu quero aqui, entrar aqui na parada pra gente analisar, pra gente contextualizar, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, impressões, narrações e muitos conteúdos com relação a Baki, desde as perguntas e respostas que eu faço aqui, que é o Kenny Responde, como também curiosidades do mundo vasto dele. Enfim, o card está aqui em cima com esses exemplos e vamos ao que interessa. A pergunta foi o seguinte: Kenny, você gostaria de ver um Baki Gaiden do Pico? Sim, um Gaiden específico para ele, um mangá específico para ele, mostrando sua vida desde criança e crescendo e enfrentando dinossauros? Eu acho interessante, tá? A ideia, a concepção é interessante, seria algo diferente, mas, cara, tem alguns problemas para conceber isso aí. Primeiro, quando a gente vê tudo com relação ao passado do Piccolo, tudo é narrado nas hipóteses do Einstein. Inclusive eu fiz um vídeo aqui sobre o levantamento, de quem levanta mais. O Einstein diz que o Piccolo levanta em torno de 30 toneladas ali. Mas você sabe muito bem que pode não ser isso, porque tem o peso da perna, tal, não é o peso do animal, e até mesmo a gente sabe que é uma teoria do Einstein. Até então não foi provado isso pra gente ao vivo e a cores, mas dá pra perceber que o Piccolo ele tá ali, por questão de força bruta, parei ali com um Baki bem próximo ao Yujiro. Obviamente o Yujiro mais calmo, né? A gente nunca viu o Yujiro 100% ainda para saber quão longe o Yujiro tá desses personagens. Mas o fato é que o Piccolo em si, vivendo na sua época, sempre precisou de um narrador para contar como era a vida dele. E quem era esse narrador? O Einstein. Inclusive, em alguns momentos no mangá em si, a gente vê os pensamentos do Piccolo. O Piccolo, mano, que é isso? Que é aquilo ali? Mas geralmente sempre vem em conjunto com a narração para explicar o que o Piccolo está sentindo, quais são as ideias que o Piccolo está tendo ali. Então, essa é a primeira barreira. O Piccolo ele não fala, e por ele não falar, já fica bem tenso, porque você só teria muitas imagens e pouca explicação. O máximo que teria seria um narrador contando ali em terceira pessoa, né? O cara contando ali, dizendo, e aí Piccolo pensou naquela coisa, não sei o que. Então seria uma grande narração e não um mangá comum. Seria difícil emplacar um tipo de mangá assim, sem falas de si. Então a primeira coisa que teria que ser rompida aí, uma quebra de paradigmas, era fazer um mangá onde ninguém, e eu digo ninguém, fala. E naquele momento o que a gente poderia fazer, o que poderíamos ter aí de interessante para fazer esse mangá acontecer, seria algumas outras tribos de outras raças mais inteligentes que conseguissem falar, e o Piccolo ser aquele que é menos inteligente e que tem dificuldades e não tem evolução para tal. Isso daria já mais um pouco de diálogo e até mesmo movimentação dentro da obra em si para desenvolvimento dela. Eu acho interessante essa ideia. E também a gente poderia ver um pouco mais da trajetória dele, ele crescendo e ficando forte, lutando com aqueles dinossauros e com as técnicas que poderiam ser usadas por essas tribos primatas, né? Para poder vencer aquelas feras. Mas tende a entender uma coisa aqui, tenta entender isso. O Baki, ele sempre foi um mangá focado em arte marcial. Eu sei que em Bakido 1, Bakido 2... a arte marcial ela vai perdendo força. Inclusive o Bakido 2 nem parece que é um mangá de arte marcial. Parece um mangá de tipo Dragon Ball. Tipo, esses mangá que tem poder, sabe? Tá parecendo mais isso. De tão assim nulo que é as técnicas e tal.
Mas mesmo assim, ainda assim, se precisa de arte marcial. E que arte marcial a gente veria em um mangá do Pico? Qual seria ela? Como ela seria? Talvez o Itagaki inventasse algumas coisas, mas mesmo assim, esse mangá não seria um mangá de arte marcial. Isso seria um pouco, vamos dizer assim, frustrante talvez. Talvez as pessoas não gostassem por conta disso, porque iria fugir muito aí da temática da obra em si, que é sempre mostrar arte marcial. Seria um negócio mais bem fictício e de um ponto que não tinha nada realista com relação ao que a obra se propõe. Inclusive até o Hatsu Isekai, por mais que a gente esteja no Isekai, tenha monstro pra caramba, ficção até o talo, falta da realidade até o talo, ainda assim você tem um cara que é da terra e um cara que usa arte marcial e sempre está conectando ao cerne do que é Baki. Um cara que luta arte marcial, tem que ter alguém que lute arte marcial. E em Pico não teria isso, seria outro problema para ter uma obra dele separada, mostrando ele se desenvolvendo e crescendo. Então você já tem dois problemas aqui, a falta de fala, né? E também a falta de arte marcial. Outra coisa também que poderia acarretar em problema é o fato de que a história em si ficaria muito básica e básica até demais. Quais seriam os objetivos de Pico? Quais seriam os objetivos dessa história? Para onde ele iria levar? A gente sabe o final, né? Que morreria todo mundo na grande catástrofe quando o meteoro caísse e o Pico ficaria na pedra de sal lá, congelaria e depois ficaria na pedra de sal. Mas o interessante de tudo é a gente parar para pensar aonde iria, qual seria o objetivo desse mangá. No fim das contas, o que eu tento explicar aqui é que eu gostaria de ter um mangá do Pico para mostrar sua vida no passado? Sim, adoraria. Mas eu não consigo conceber uma ideia para que isso funcione. Na minha cabeça não vem nada que diga assim, ó, se fizer dessa forma vai funcionar, vai ser legal e a galera vai gostar, a galera vai comprar. Não encaixa isso na minha cabeça. Talvez Itagaki conseguisse fazer alguma coisa ali, funcionar, talvez. Mas isso não consegue encaixar nada na minha cabeça. Inclusive, seria mais fácil fazer das histórias dos Ramas aí até passados e tal. Poderia ser mais fácil de fazer do que fazer do Pico em si. É muito difícil conseguir fazer uma obra para o Pico. Na minha opinião, que tipo de mangá, que tipo de obra poderia ser para o Pico? Para focar nele se habituando à vida moderna. Saca aí. Imagina Pico tentando se habituar, porque Pico agora vive livre, tentando aprender coisas como arte marcial, aprender coisas como conduta e inclusive ele tendo relacionamento com algumas pessoas, construindo amizades. E através de toda essa construção de personagem aí que teria no mangá, a gente poderia ter aí sim os flashbacks do seu passado. E a gente veria muito mais coisas do que acontecia, se ele tinha família, de onde ele nasceu, como ele vivia, se tinha alguma tribo de primata. Seria legal pra caramba, isso sim funcionaria. Mas teria que ser o Pico vivendo no mundo de hoje em dia, desenvolver o personagem. Claro, isso tiraria um pouco aí da selvageria dele, né, do que ele é, porque ele é um personagem que não fala, que sempre tá sozinho, tá sempre se escondendo, mas mesmo assim, se desenvolvesse ele dessa forma, eu acho que ficaria muito melhor do que tentar fazer um mangá, no caso, no passado. Enfim, agora eu pergunto a vocês o que vocês acharam dessa minha ideia. Pergunta a você que fez a pergunta pra mim, o que você achou da minha ideia e também essa é a minha opinião. Eu acharia muito bom que tivesse um mangá de Pico, mas que ele fosse de uma forma que desse pra gente aproveitar muito mais do que simplesmente não ter fala e não ter arte marcial e simplesmente alguns momentos dele caçando lá na época jurássica sem ter muita coisa para se explorar. É mais fácil fazer essas explorações do passado dele com flashbacks e ele vivendo o dia a dia dele no futuro. Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!